Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, o vídeo eu acredito que vai ficar um pouco mais longo, mas eu peço que os irmãos tenham um pouco de paciência, porque eu vou aqui responder aos poucos algumas colocações do pastor Augusto Nicodemos. Como eu sempre digo aqui nos meus vídeos, com todo respeito ao pastor Augusto Nicodemos, com todo respeito aos protestantes, mas são ensinamentos que eles fazem sobre dogmas católicos que eles não têm conhecimento e nem embasamento. Então eles fazem as suas próprias interpretações da Bíblia para tentar negar ou dizer que a Bíblia contradiz o ensinamento católico a respeito de variados temas. E o tema que ele vai falar é: Pedro é de fato a pedra sobre a qual Cristo edificou a igreja? Então, no final do vídeo, ele vai falar algo que corrobora com o dogma católico. Mas a gente vai meditar um pouco sobre o que ele diz, trazendo respostas na Bíblia, certo? Então, você escuta com atenção o que ele vai dizer e eu vou aqui depois pausando a fala do pastor para assim podermos responder às colocações dele, que não são as colocações católicas, mas ele ensina como sendo o que a Igreja Católica ensina. Na verdade, ou ele não tem conhecimento de fato do dogma católico sobre a questão da edificação da igreja, ou ele tem, vamos dizer assim, que uma desonestidade intelectual para tirar católicos da igreja católica. Então vamos lá, vamos à fala do próprio pastor, vamos escutar o que ele diz. Ele vai fazer a pergunta e ele mesmo responde a pergunta que ele faz, ensinando na sua igreja. Vamos lá. Pedro é de fato o Papa? É isso que Jesus quis dizer? Mateus 16, verso 18. Palavras de Jesus a Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Uma regra simples de interpretação bíblica é que você não forma doutrina a partir de uma única passagem. Como a Bíblia foi dada progressivamente e seus escritores são vários, você tem que ver como é que aquela verdade ela é apresentada em outras passagens da Bíblia. A pergunta é: o resto da Bíblia confirma que Pedro é o Papa, é a pedra, é o chaveiro do céu infalível a quem Jesus deu toda a autoridade? A resposta é um sonoro não. Não. Pronto. Então aqui a gente vai para a primeira resposta à colocação do pastor. O pastor leu Mateus capítulo 16, versículo 18, onde Jesus vai dizer, e eu vou repetir: e eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí ele leu o versículo 19: eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Aí ele vai dizer que não se pode fazer doutrina com apenas um versículo isolado. E daí ele vai dizer que, baseado nesse versículo, nesses dois versículos que ele leu, versículo 18 e 19, apesar dele dizer que leu apenas o 18, mas dando continuidade ao que ele lê, você vê que ele lê também o 19. Ele vai dizer: Pedro é o primeiro Papa, Pedro é o chaveiro dos céus, Pedro é infalível. Ele vai dizer que não. Não por quê? Porque ele diz que a Bíblia foi dada progressivamente. Ou seja, os livros foram sendo escritos de acordo com a necessidade da igreja, a necessidade de uma resposta e aqui eu falo igreja no sentido universal, todos os membros do corpo de Cristo, mas
de acordo com a necessidade dessa igreja, o corpo todo, necessitando de uma resposta da igreja. Aqui eu trago para os apóstolos, ou seja, os bispos, aqueles que de forma hierárquica dirigem a igreja. Ele vai dizer que não, um sonoro não. Ele não é papa e ele não é pastor da igreja. Ele vai dizer, é um sonoro não. Mas vamos ver, como ele mesmo disse, é preciso outras passagens bíblicas para a gente saber se Pedro é papa, se Pedro é chaveiro do céu ou se Pedro é infalível. Vamos ver outras passagens, certo? Vamos ver, saber se Pedro é pedra, se é chaveiro, se é infalível ou se é papa. Vamos lá. Aqui Jesus disse que Pedro é a pedra e edifica a igreja sobre esta pedra. Ele vai dizer que aqui não está falando de Pedro. Mas vamos ver o que diz São João, capítulo 1, versículo 42. São João, capítulo 1, versículo 42. Evangelista São João, São João escreveu o Evangelho, escreveu 3 cartas e escreveu o Apocalipse. São João, capítulo 1, versículos 42, é no momento em que Jesus recebe Pedro na sua presença, trazido pelo próprio irmão de São Pedro, André. No versículo 40, São João capítulo 1, versículo 40, vai dizer assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Tinha ouvido João Batista a respeito de Jesus e tinham seguido Jesus. Foi ele, André, o irmão de Pedro, foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. André levou Pedro a Jesus e Jesus, fixando nele, em Pedro, o olhar, disse: tu és Simão, filho de João. Aí Jesus vai dizer: serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Então a gente já tem uma resposta, que a pedra que Jesus diz, tu és Pedro, sobre esta pedra, é de fato Pedro. E este Pedro, que é pedra, é confirmado que de fato ele é pedra, porque São João, capítulo 1, versículo 42, Jesus troca o nome de Simão para Pedro, que significa pedra. Ele vai dizer também que Pedro não é o chaveiro do céu, Ele vai dizer. Mas no versículo 19, Jesus diz: eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Por que Jesus disse que daria a Pedro a chave do reino dos céus? Porque Jesus é quem tem as chaves do reino dos céus. São Apocalipse, segundo livro escrito, ou melhor, outro livro escrito por São João, Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Uma mensagem que foi dirigida à igreja de Filadélfia. Vai dizer assim: ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: eis o que diz o Santo, Jesus Cristo, e o verdadeiro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que tem a chave de quem? De Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Então, Jesus tem a chave, segundo Apocalipse capítulo 3, versículo 7, Jesus tem a chave de quê? Do reino de Davi. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, disse o cego. Porque Jesus é descendente de Davi e ele tem as chaves. E ele deu as chaves a Pedro, capítulo 16, versículo 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus.
tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Por quê? Porque Jesus tem a chave que fecha e ninguém abre. Então, quando o Papa ex cátedra, e aqui entra a infalibilidade papal, quando o Papa ex cátedra ensina de forma definitiva, declarando que aquilo é definido, que é dogma, ele exerce a autoridade petrina recebida por Cristo, que tem a chave e fecha. Então, quando ele fecha, ninguém abre. Ou seja, quando Pedro e quando os sucessores de Pedro, exercendo a infalibilidade papal, fecha, aquilo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Ou seja, ninguém pode abrir. Aquilo que é declarado dogma, ninguém pode voltar atrás, dizer que não é mais dogma. Aquilo que não é declarado, aquilo que desligar, será desligado. Ou seja, quando o Papa disser, olha, está excomungado, então ninguém pode desexcomungar, né? Usando uma palavra aqui minha, não sei nem se existe, mas não pode voltar atrás. Por exemplo, quem recebeu essas chaves? Por que Jesus diz a Pedro que vai dar as chaves? É somente porque ele tem as chaves, como o Apocalipse capítulo 3, versículo 7 mostra? Não, é para se cumprir uma profecia que está no livro do profeta Isaías. O doutor Nicodemos disse que nós não podemos fazer formular doutrina com um só versículo. Aqui eu já estou dando o capítulo 16 de São Mateus, versículo 19. Estou dando outros versículos para confirmar, não somente que Pedro é pedra, mas que ele também recebeu as chaves, ou seja, recebeu a autoridade de Cristo sobre toda a igreja. No livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, aquele que mais falou sobre Jesus, fala de uma forma aqui profética e podemos dizer subliminar de Cristo entregando as chaves a Pedro. E aqui a gente vê Isaías capítulo 22, versículo 19 ao 23. Veja o que é dito. Eu te deporei de teu cargo. Aqui ele está falando de um copeiro, né, que servia a casa real, que não foi fiel ao seu cargo. E te arrancarei do teu posto. Naquele dia chamarei meu servo Eliassim, filho de Elcias. Aqui, veja, aqui Jesus destitui, podemos assim dizer, as autoridades judaicas, os mestres da lei, os anciões do povo, os fariseus, os saduceus, todos aqueles que o próprio Jesus diz, sentaram na cátedra de Moisés. E ao sentar na cátedra de Moisés, tem autoridade para ensinar. Porém, Jesus vai dizer, fazei tudo o que ele vos ensinar, mas não façais o que eles fazem. Por quê? Porque eles ensinam, mas não fazem o que ensinam. Então, este copeiro, de uma forma aqui subliminar, que Jesus tira a chave deles, né, dele, é aquelas autoridades judaicas que deveriam receber o Messias e deveriam professar a fé no Messias, Cristo Jesus. E Jesus vai dizer, se vocês não reconhecerem que eu sou, morrerei em vossos pecados. Então é tirado deles a autoridade, podemos dizer, de Moisés, a autoridade, eles sentaram na cátedra de Moisés, a autoridade de interpretar a lei é tirada deles e é entregue a outro. Veja, versículo 21. Versículo 20. Naquele dia chamarei o meu servo Eliassim, filho de Elcias. Esse meu servo Eliassim é uma figura de Pedro. As autoridades judaicas está no versículo 19. Eu te deporei de teu cargo e te arrancarei do teu posto. Então tirará as autoridades judaicas e a partir dessa recusa deles aceitar Jesus como Messias, Jesus tira deles a autoridade de interpretar as Escrituras e dar a um outro. Quem é esse outro? Pedro. Versículo 22. Eu o revestirei com a túnica
né, com a tua túnica, ou seja, eu o revestirei com a tua túnica, ou seja, eu o revestirei com a tua autoridade, a autoridade daqueles que deveriam ter interpretado de forma correta as Sagradas Escrituras. E cingirei com o teu cinto, né? Ou seja, esse cinto significa também, vamos dizer assim, uma espécie de prontidão, né? De estar pronto, né? Porque se cingir com cinto era estar pronto para a luta, para a batalha, para outras atividades. E lhe transferirei os teus poderes. Então, tira o poder daquelas autoridades judaicas e entrega a Pedro. Pedro, ele será um pai. Ou seja, a palavra papa significa isso, pai. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém. Então, o povo de Jerusalém, que foi formado na antiga aliança, a partir de Abraão, né? E dali de Abraão, Isaac, depois Isaac, Jacó e seus 12 filhos, agora é reinstituído em Pedro e nos outros 11 apóstolos. Então, eu o revestirei com a tua túnica e o cingirei com o teu cinto, e lhe transferirei os teus poderes. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá, ou seja, o novo povo de Deus, a igreja. A igreja é a nova Jerusalém. A igreja é o novo povo de Judá, que estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo, que dá essa autoridade a Pedro, versículo 22 do profeta Isaías, capítulo 22. Porei sobre seus ombros a chave da casa de Davi. Jesus, em Apocalipse 3, versículo 7, tem a chave da casa de Davi. E Jesus coloca sobre os ombros de quem? De Pedro. Mateus 16, versículo 19. Tu és Pedro, ele vai dizer, e eu te darei a chave do reino dos céus. E o que tu ligares na terra será ligado nos céus. E o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Porém, sobre seus ombros a chave da casa de Davi. Se ele abrir, ninguém fechará. Se fechar, ninguém abrirá. Então, Pedro é quem recebe a autoridade. Essa autoridade que foi dada a Pedro, depois que Pedro morrer, deixará de existir na igreja? Não. Por quê? Versículo 23 vai dizer que a autoridade petrina é o quê? Jesus vai dizer, eu o fixarei como prego em lugar firme, e ele será um trono de honra para a casa de seu pai. Então, aqui nós podemos ver, claro que aqui se fala de forma direta de Cristo, mas Cristo que entrega o rei, veja, o rei, o dono da casa de Davi, entrega as chaves da casa de Davi a um servo. E esse servo se torna pai da igreja. E não acaba quando ele morre, a autoridade petrina. Ela será fixada como um prego em lugar firme. E ele será um trono de honra para a casa do seu pai Davi. Então aqui nós podemos ver claramente que o pastor faz uma interpretação tendenciosa para negar o dogma católico. E nós podemos ver de maneira muito clara que Pedro é pedra, que Pedro é papa, que Pedro recebeu as chaves, que Pedro tem a infalibilidade, porque a autoridade petrina será fixa, como um prego fixo em lugar fixo, e não acabará, a não ser por ocasião, pela parousia, pela volta de Cristo Jesus. Mas vamos ver o que ele vai dizer, usando outro texto das Escrituras, para dizer que Pedro é pedra, mas não é a pedra de edificação da igreja, mas sim uma pedra de tropeço. Vamos lá. Vamos conferir. Logo depois que Jesus deu essas palavras a Pedro, se a gente continuar lendo, olha o que é que nós encontramos. Verso 21.
Nesse tempo começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, a quem Jesus já tinha dito: Tu és Pedro, e sobre essa pedra que ficarei em minha igreja, daria as chaves dos céus, etc. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprovar a Jesus, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. A pedra aqui é de tropeço. Tu és pedra, mas de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Como é que... Infalível ele não era, com certeza, né? Está na cara de que ele não era infalível. E para ser a pedra sobre a qual a igreja seria edificada, está uma pedra meio pamba, né? Meio incerta e meio insegura. Continuando, capítulo... Então nós podemos ver aí que ele vai pegar Mateus, ainda Mateus 16, do 21 ao 23, para mostrar Pedro, pecador, lógico, sem a assistência do Espírito Santo, diferente do que aconteceu na confissão de Pedro, em Mateus 16, a partir do versículo 13, quando Jesus pergunta quem é o Filho do Homem para vocês, e Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer: Tu és o Messias, o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer: Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi carne e sangue, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então aqui está Pedro, assistido pelo Espírito Santo, tendo em si o dom da infalibilidade papal, e faz a declaração de quem é Jesus Cristo. E aí, esse Pedro, infalível, assistido pelo Espírito Santo, é a pedra de edificação. Ou a confissão de Pedro é a pedra de edificação, que também pode ser interpretado assim, segundo aquilo que a Igreja Católica ensina. Pedro é a pedra, mas assistido pelo Espírito Santo. E ele vai pegar uma passagem que mostra Pedro como pedra de tropeço. Afasta de mim, Satanás, porque tu servirás para mim como pedra de tropeço. E aí ele vai dizer que Pedro é falível, que é uma pedra, uma pedra bamba. Só, meus irmãos, que São Lucas, capítulo 22, versículo 23, veja o que Jesus revela para nós. Aqui é uma pérola para mostrar para o Dr. Augusto Nicodemos e todos os protestantes que me acompanham aqui, para mostrar que Pedro, desassistido do Espírito Santo, é uma coisa, é um homem como outro qualquer, um homem que, se não estiver exercendo a autoridade petrina, falando ex cátedra, pode cometer algum erro em alguma colocação que faça. Inclusive, se não orar e vigiar, porque Jesus disse a Pedro: Pedro, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se não estiver orando e vigiando, pode ser até usado por Satanás, como foi na passagem que o Dr. Augusto Nicodemos apresentou. Mas vamos ver o que diz Jesus, São Lucas, capítulo 22, versículo 31. Diz assim o texto: Simão, Simão, Jesus falando com Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo. Assim como Satanás fez com Jó, queria fazer com Pedro. Versículo 32. Vamos ver o que nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer. Mas eu, o Cristo vai dizer a Pedro, mas eu roguei por ti, para que a tua confiança ou a tua fé não desfaleça. Então, Jesus orou por Pedro. Jesus disse que tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai em nome de Jesus, se estiver de acordo com a vontade do Pai, será dado a cada um de nós. Essa oração terá resposta.
Será que a nossa oração, estando em conformidade com a vontade de Deus, tem resposta? Se tem, e foi confirmado que tem pelo próprio Jesus, muito mais confirmação tem esta oração de Jesus. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Aí Jesus agora vai dizer a Pedro: e tu, Pedro, por tua vez, confirma os teus irmãos. E tu, Pedro, pela tua vez, confirma os teus irmãos. Em algumas traduções vai dizer: e tu, Pedro, por tua vez, quando te converteres, ou seja, quando estiveres amadurecido na fé, confirma os teus irmãos. Mas a passagem e a tradução mais conforme com o que Jesus vai dizer é esta: e tu, Pedro, por tua vez, confirma os teus irmãos. E não somente aqui, Jesus mostra que Pedro deveria confirmar os seus irmãos na fé, porque Jesus orou por ele, e orando por ele, o Pai daria essa assistência a Pedro, não somente aqui, como também em São João, capítulo 21, a partir do versículo 15 a 17, veja o que acontece com o próprio Jesus depois de ressuscitado, aparecendo aos apóstolos. Jesus vai dizer para Pedro, outro diálogo de Jesus com Pedro. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Veja, Jesus em São João capítulo 10 vai dizer que ele é o bom pastor. Ele é que deu a vida pelas suas ovelhas. Como é que agora Jesus vai dar o seu rebanho a Pedro, segundo Nicodemos, um Pedro falível, pecador? Sim, Pedro é pecador. Pedro é possível de erro, sim, mas se não estiver sendo assistido pelo Espírito Santo. Sendo assistido pelo Espírito Santo e recebendo Jesus resposta da oração que fez para que Pedro não perdesse a fé. E por isso, Pedro não perderá a fé. Pedro não perderá a fé se estiver assistido pelo Espírito Santo. É este Pedro, assistido pelo Espírito Santo, infalível, que recebe do próprio Jesus, o bom pastor, o encargo de apacentar os seus cordeiros. E Jesus pergunta pela segunda vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe Simão: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. E Jesus repete a pergunta mais uma vez. Perguntou-lhe pela terceira vez. E aqui os teólogos vão dizer que Jesus pergunta 3 vezes para deixar claro que as 3 negações de Pedro teriam sido perdoadas e Pedro teria sido confirmado como aquele que recebe as chaves, aquele que é Papa, aquele que tem autoridade petrina, aquele que tem autoridade de Cristo para conduzir a sua igreja. E aí ele fala: apacenta meus cordeiros, ou seja, apacenta os teus irmãos do colégio apostólico, e agora apacenta todo o meu rebanho. Ele vai dizer, versículo 17, perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, aqui se confirma de forma extraordinária a infalibilidade petrina, se confirma de forma extraordinária o encargo, o ofício petrino, o papado
de que ele, Pedro, deve confirmar os seus irmãos, e não somente os seus irmãos do episcopado, mas também toda a igreja. E vamos lá continuar para ver o que é que o pastor Nicodemos vai dizer a partir. Ele vai agora falar de São Mateus capítulo 18. Vamos ver o que é que ele vai falar. 18. Como se deve tratar o irmão culpado? Jesus diz a partir do verso 15: se teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não atender, diz a igreja. Se recusar ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ué, isso aqui não foi uma promessa para Pedro? No verso 18? Tudo que ligares na terra, não é isso? Tanto é que ele tem as chaves do céu, mas aqui Jesus está dando a mesma promessa para a igreja. Então é óbvio que não era exclusivo de Pedro. As chaves dos céus estão com a igreja, no sentido de que é a igreja que tem a pregação do evangelho, que abre o reino dos céus para os homens. E a recusa desse evangelho fecha o reino dos céus para os homens. Não é um homem que tem a chave para abrir e fechar o reino dos céus, mas é dado à igreja isso aqui. Continuando. Ah, pastor, mas isso que Pedro fez foi antes. Aqui você vê que ele faz uma generalização da autoridade petrina, e essa autoridade petrina, esse munus de ensinar, de governar a igreja, ele vai generalizar, dizendo aqui que Jesus estivesse falando para qualquer pessoa. Vamos retomar o texto, né? Como eu falei, esse vídeo eu acho que vai ficar um pouco longo, mas é preciso responder a estas acusações que são contrárias à doutrina católica. Ele vai dizer, Mateus 18, versículo 15: se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Aqui o ensinamento está para todos os membros da igreja, qualquer membro da igreja. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti somente. Se te ouvir, terás ganho o teu irmão. Então eu, que não sou padre, não sou nada, sou um leigo, se o meu irmão pecar contra mim, em particular eu vou e repreendo ele. Se ele se arrepender, né? Se ele se arrepender e me ouvir, eu terei ganho o meu irmão. E ele continua, versículo 16: se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda essa questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Aqui Jesus está dizendo que, se esse irmão não me ouvir, eu que sou um leigo, eu devo tomar pelo menos mais 2 pessoas. Ou seja, pode ser 2 leigos, pode ser 2 irmãos na fé, e dizer, olha, aconteceu uma questão comigo e com fulano de tal, e eu falei com ele particularmente, e ele não me ouviu, não se reconciliou comigo, e eu preciso que vocês me ajudem. Então aqui eu estou chamando 2 pessoas leigas. Aí versículo 17, veja o que ele vai dizer: se recusar ouvi-los, a mim e as outras 2 testemunhas que eu chamei, ele vai dizer, dizei-o à igreja. Dizei-o à igreja. Essa igreja aqui não é o que o doutor Nicodemos deturpou aí, dizendo que é toda igreja, no sentido de ser qualquer membro da igreja. E ele vai dizer, tá vendo? A autoridade petrina, né, aquilo que foi dito a Pedro, a entrega das chaves, não foi a um homem exclusivamente, mas foi a toda a igreja, como se generalizasse todos os membros da igreja como tendo essa autoridade que Jesus entrega a Pedro, dizendo à igreja. Aí ele vai dizer, não foi dado a um homem exclusivamente, foi dado à igreja. Então quer dizer que toda a igreja, para os protestantes, não tem uma diferenciação, não tem uma hierarquia, né? Não tem uma hierarquia.
não tem os bispos, que são os sucessores dos apóstolos, não tem os presbíteros e nem tem os diáconos. Todo mundo participa de um sacerdócio céu. Ele vai dizer isso no final do vídeo dele, que todo mundo participa de um sacerdócio só, um sacerdócio régio, e que todo mundo é igual. Mas não é isso que é ensinado. Aqui está mostrando claramente que uma coisa é eu como membro, alguém pecou contra mim, eu vou falar com ele em particular. Se ele se corrigir, eu ganhei meu irmão. Se ele não se corrigir, eu devo chamar 2 testemunhas ao menos. Se ele não obedecer, não ouvir, melhor dizendo, essas 2 testemunhas, eu devo entregar à igreja. Se eu chamo 2 testemunhas da igreja, se fosse generalizado como ele diz, então eu não precisaria mais levar à igreja. Porque se todo mundo é a igreja no sentido de ter autoridade para resolver as questões, se todo mundo é a igreja, então não precisaria Jesus dizer no versículo 17: se recusar ouvi-los, a você e as testemunhas, dizei-o à igreja. E Jesus vai dizer para a igreja, essa igreja que ele fala aqui é o colégio apostólico. E se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. E Jesus vai dizer aqui aos 12, em verdade vos digo, tudo que ligares sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligares sobre a terra será também desligado nos céus. E aqui ele generaliza dizendo que é todo mundo. Mas aqui, a doutrina católica vai mostrar de forma muito clara que não está sendo generalizado. Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 889. 889 vai dizer assim, mostrando que essa autoridade de ligar e desligar foi dada a Pedro e aos apóstolos, a Pedro e ao colégio apostólico. Catecismo da Igreja Católica, não é conversa de Denis, não é conversa de Augusto Nicodemos, é Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo 889 vai dizer assim: para manter a igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, então para que Cristo pudesse manter a igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, Cristo quis conferir à sua igreja uma participação em sua própria infalibilidade. Então, quem é infalível? Cristo. E Cristo, que é infalível, querendo manter a sua igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, Cristo ensinou aos apóstolos, os apóstolos transmitem a fé. E para manter essa pureza e infalibilidade, na fé que foi transmitida, o próprio Cristo, que é infalível, confere à sua igreja uma participação na sua própria infalibilidade. Ele que é a verdade, Cristo, pelo sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus se atém indefectivelmente à fé. Então, crendo em Cristo Jesus, o povo de Deus se mantém de forma indefectível na fé verdadeira. E para isso acontecer, ele vai dizer que, sob a guia do magistério vivo da igreja. Então, Cristo entrega a sua infalibilidade ao magistério vivo da igreja. Aí ele vai dizer assim: a missão, parágrafo 890 do Catecismo, a missão do magistério está ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo como seu povo, com o seu povo. Deve protegê-lo dos desvios e dos afrouxamentos e garantir-lhes a possibilidade objetiva de professar sem erro a fé autêntica. O ofício pastoral do magistério, e aqui por isso ele diz a todos os apóstolos: o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. O ofício pastoral do magistério está assim ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade,
que liberta. Para executar este serviço, né, de ensinar indefectivelmente aquilo que Cristo ensinou, Cristo dotou os pastores do carisma de sua infalibilidade em matéria de fé e de costumes. Em matéria de fé e de costume. O exercício deste carisma da infalibilidade pode assumir várias modalidades. Várias modalidades. É por isso que foi dado o carisma infalível a Pedro. Tu és Pedro, eu te darei a chave do reino dos céus. O que tu ligares, o que tu, Pedro, ligares na terra, será ligado nos céus. E o que tu desligares será desligado. Né? O que tu desligares na terra será desligado no céu. Esse mesmo carisma de infalibilidade em matéria de fé e de costume, que foi dado, né, a Pedro, também foi dado aos apóstolos, como ele acabou de citar aí em Mateus capítulo 18, do 15 ao 18. Tudo que ligares, ou seja, vocês, o colégio apostólico, né? Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aí vamos ver aí o parágrafo 891, o que é que vai dizer. Goza desta infalibilidade o pontífice romano, ou seja, Pedro, e agora o Papa Francisco, chefe do colégio dos bispos, ou seja, os apóstolos, Pedro, agora o Papa Francisco, os apóstolos e agora os bispos. Por força de seu cargo, quando na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis, e encarregado de confirmar seus irmãos na fé, como a gente viu em Lucas, capítulo 22, versículo 31 ao 32, proclama por um ato definitivo. Quando ele diz, isso aqui é dogma e pronto, né? Ele diz, eu com autoridade petrina declaro que, exemplo, o sacerdócio católico será apenas de varões, de homem. E isto é definitivo. Então, mulheres jamais serão ordenadas presbíteras, diáconas ou bispas, né, dentro da Igreja Católica. Por quê? Porque é definitivo. Um ponto de doutrina, esse que eu falei, que concerne à fé ou aos costumes. A infalibilidade prometida à igreja, e aqui não é todos os fiéis, doutor Nicodemos, como o senhor quis generalizar aí Mateus 18, 15 ao 18. Mas a igreja é aqui no sentido de que o colégio apostólico, os bispos, em união, em comunhão com o Papa, que faz as vezes de Pedro, né? Esta é a igreja. Então, a infalibilidade prometida à igreja, ou seja, Pedro e os apóstolos, e no caso agora o Papa Francisco e os bispos, né? A infalibilidade prometida à igreja reside também no corpo episcopal, né? Quando este exerce seu magistério supremo em união com o sucessor de Pedro. Então, somente os bispos têm a infalibilidade papal. E só podem, ou melhor, tem a infalibilidade, o carisma da infalibilidade. E só são infalíveis quando eles exercem esse carisma em união com o bispo de Roma. Do contrário, não tem condição de falar de forma infalível. Sobretudo em um concílio ecumênico. Quando por seu magistério supremo, a igreja, e aqui está falando de Pedro e os seus sucessores, a igreja propõe alguma coisa a crer como sendo verdade, revelada por Deus e como ensinamento de Cristo, é preciso aderir na obediência da fé a tais definições. Então, quando um Papa declara um dogma, toda a igreja deve aderir a essa verdade, porque ele faz isso de forma infalível. Esta infalibilidade tem a mesma extensão que o próprio depósito da revelação divina. Então, quando o Papa declara ex cátedra, é doutrina.
tem a mesma extensão do depósito da revelação. Ou seja, é verdade de fé, é dogma, é doutrina. Tem que ser acompanhado, tem que ser obedecido. Por quê? Porque o Papa, exercendo a infalibilidade, o carisma da infalibilidade, declara: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ou declara: Maria é mãe de Deus. Ou declara: Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Ou declara: Maria foi assunta aos céus. Ou declara qualquer dogma que seja, e aí é verdade de fé e o católico está obrigado a crer. Quem é católico e não crê em um dogma, né, declarado dogma, deixa de ser católico. Parágrafo 892. A essência, né, ou melhor, a assistência divina é também dada aos sucessores dos apóstolos. O que ele estava falando, mas ele generalizou para toda a igreja, todos os membros da igreja. Ao ensinarem em comunhão com o sucessor de Pedro. E de modo particular com o bispo de Roma, pastor de toda a igreja. Quando, mesmo sem chegar a uma definição infalível e sem se pronunciar de forma definitiva, propõe no exercício do magistério ordinário, veja, não é o magistério extraordinário, com o carisma da infalibilidade. Mesmo no seu ministério ordinário, no ensinamento ordinário, ainda aqui sem o uso do carisma da infalibilidade, quando ele propõe algo, a gente deve procurar obedecer. Um ensinamento que leva a uma compreensão melhor da revelação em matéria de fé e de costumes. Se, mesmo que não seja ex-cátedra, mesmo que não seja exercendo a infalibilidade papal, quando o bispo de Roma propõe uma verdade de fé para a gente crer, a gente deve crer se essa verdade de fé, né, coopera, leva a uma compreensão melhor da revelação em matéria de fé e de costumes. A não ser que essa declaração seja contrária à fé. Aí a gente não é obrigado a crer. A gente não deve nem procurar crer, porque senão do contrário seria cair em heresia, né? Mas o Papa, exercendo a infalibilidade papal, jamais cairá em heresia. Vamos ver o que ele continua a falar, né? Porque ele tenta mostrar uma certa incoerência no dogma católico, no sentido de dizer que a gente declara que Pedro é infalível, quando está sendo assistido pelo carisma da infalibilidade de Cristo, que foi dada a Pedro e aos seus sucessores, e também ao colégio episcopal, ao colégio dos bispos. Ele vai querer usar de algum momento em que Pedro foi corrigido por alguém para dizer que Pedro não era infalível quando exercia o carisma. Veja aí. Foi antes do dia de Pentecostes, o Espírito Santo não tinha vindo aí. Tá bom. Gálatas. O Espírito Santo já tinha chegado, o Evangelho já estava crescendo, a igreja de Jerusalém, liderada pelos apóstolos, estava firme. Olha o que Paulo conta em Gálatas 2, verso 11. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Repreensível. Pedro tinha dificuldade em aceitar que o não-judeu pudesse receber o Evangelho. Ainda era o ranço do legalismo judaico. E aí o que acontecia? Quando Pedro estava com os judeus, ele se comportava como judeu, mas ele queria que os gentios, ou pensava que era melhor que os gentios se circuncidassem, se tornassem judeus. Aí uma vez Pedro foi visitar Antioquia, que era uma igreja feita de não-judeus. E chegou lá e ele resolveu fazer o jogo. E sentou-se lá com os gentios e comendo com eles e tudo, tendo comunhão. De repente o pessoal diz, olha, está chegando uma turma aí da igreja de Jerusalém, aqueles judeus ortodoxos e tudo mais. Aí Pedro já começou a disfarçar. Ele não queria ser visto comendo com os gentios.
tirou o time de campo, ficou meio assim de canto. Aí Paulo chegou. Aí quando Paulo viu, Paulo esqueceu que Pedro era o Papa, né? Disse, por que você está fazendo essa incoerência? Gálatas 2. Verso 14. Quando vi que não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos, se tu, sendo judeus, vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ele expôs a incoerência de Pedro. Então, é um papa que não é, se for papa é falível, né? Porque pelo menos há vários outros, há pelo menos 2 registros do erro. Mas vamos... Aí você vê a deturpação daquilo que é o dogma católico que eu apresentei até agora. Ele pega um momento em que Pedro tem um comportamento, veja, um comportamento pessoal de Pedro, né? Uma certa incoerência, como ele mesmo diz, não em termos de ensinamento dogmático. Pedro não está ali fazendo um ensinamento de fé. Pedro não está declarando uma verdade de fé. Pedro não está dizendo que algo é dogma. Pedro apenas está visitando uma igreja e se comporta, vamos dizer assim, fazendo aquilo que Cristo, podemos dizer, aquilo que Cristo fez, não na incoerência de Pedro. Porque Pedro, quando estava numa igreja que tinha vamos dizer assim, que um traço mais judaizante, Pedro se comportava como sendo um judeu. E quando Pedro estava em uma igreja que era considerada gentílica, né, de um povo que não era judeu, Pedro se comportava também como eles. Ou seja, aquilo que o próprio Paulo vai dizer, né, o próprio Paulo vai dizer a Pedro, em uma das suas cartas, eu me fiz fraco para salvar os fracos, eu me fiz pequeno para salvar os pequenos, eu me fiz pobre para salvar os pobres, e assim sucessivamente. Ou seja, Paulo se colocou no lugar das pessoas para alcançar essas pessoas para Cristo. Porém, é um pouco distinto do que Pedro estava fazendo. Pedro estava fazendo isso para dar uma de boa vizinhança, né? Se dar bem com a igreja judaizante e se dar bem com a igreja, vamos dizer assim, gentílica, podemos assim dizer. Só que no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, é deixado claro que Pedro ali tomando às vezes e fazendo o papel do líder da igreja universal, ou seja, de toda a igreja, Pedro vai dizer lá, junto com Tiago e junto com os demais, olha, nós não podemos impor sobre eles um fardo que nem nós observamos. E aí Pedro falava de quê? Da circuncisão. Porque para muitos a circuncisão era necessária, para os judaizantes, a circuncisão era necessária. Aquele que era gentil, se convertesse a Cristo, para os judaizantes era necessário que os gentios fossem circuncidados. E Pedro vai dizer que não é necessário isso. Então aqui não está se falando de dogma, não está se falando de infalibilidade. Aqui está mostrando uma ação particular de Pedro, do próprio Pedro, uma atitude, como por exemplo o Papa Francisco. De vez em quando o Papa Francisco coloca alguma coisa aí e algumas vezes já foi orientado a se corrigir daquilo que ele falou, daquela forma que ele se comportou, coisa do gênero, e já foi feito, não somente o Papa Francisco, mas tantos outros papas. Então, não é possível deturpar o carisma da infalibilidade, querendo mostrar uma incoerência pessoal de Pedro, que não estava em momento algum aí ensinando uma verdade de fé ou um dogma, né? Ele estava apenas fazendo a boa vizinhança, querendo estar bem na fita com os judaizantes e com os gentios. E deveria ser, de fato, repreendido, como foi pelo apóstolo Paulo, por conta da sua incoerência, né? Então, é isso aí. Vamos ver o que ele vai falar ainda da primeira carta de Pedro, tentando negar que Pedro é a pedra de fundamento da igreja também. Perguntar a Pedro quem é a pedra. A melhor coisa é isso, né? A gente ir direto na fonte. Perguntar, Pedro, quem é a pedra então? Abra aí na primeira carta de Pedro.
ler 1 de Pedro capítulo 2, verso 2 em diante. Desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Quem é a pedra que vive na teologia de Pedro? Jesus. Chegando-se para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Assim vós mesmos como pedras que vivem. Todo cristão é pedra nesse sentido. Sois edificados, porque somos como tijolos da construção que é a igreja. Sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Só nessa passagem você tem resposta a 2 dogmas católicos. A pedra é Cristo, e nesse sentido todos os crentes são parte do edifício. E todos eles são sacerdotes que oferecem a Deus sacrifícios espirituais através de Jesus. Aqui eu interrompo um pouquinho, porque ele faz aqui uma misturada, né? Ele mistura tudo. Aqui Pedro está declarando que Jesus é a pedra. Mas que pedra é essa? Um pouco mais à frente ele mesmo vai falar. Jesus é a pedra angular. A pedra angular. A pedra que é posta no ângulo. Se você fizer uma pesquisa aí, o que é uma pedra angular, não é a pedra de fundamento ali. A pedra que é a base, podemos assim dizer, de toda a edificação. A pedra angular é a pedra que sustenta a edificação a partir das colunas. Veja que a igreja é dito, eu aconselho você a ver o vídeo que eu faço aí, um vídeo resposta anterior a esse. Eu vou deixar aqui no link na descrição, né? No primeiro comentário, e também na descrição do vídeo eu vou deixar o vídeo que eu fiz uma resposta se a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Nós podemos ver de maneira muito clara que Jesus é a pedra angular. A pedra angular. A igreja é edificada sobre o fundamento. Aí vai dizer no vídeo lá, você vê com um pouco mais de calma. Fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então a igreja tem por fundamento Cristo, é dito, as Sagradas Escrituras. Tem também por fundamento os apóstolos e os profetas. E tem também por fundamento Pedro, a pedra que ele disse: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O que é que nós podemos entender aí, meus irmãos? Cristo é a pedra fundante, aquele que funda a igreja. Ele é a pedra angular e também é a pedra de esquina. A pedra angular é aquela que é posta no ângulo. Tem um fundamento, que é Pedro e os apóstolos. E também é dito na carta aos Coríntios, se eu não me engano, capítulo 7:11, se eu não estou enganado. Não é 7:11. Não lembro agora o versículo. Mas aí no vídeo está. Vai dizer que Cristo é o fundamento. E fora esse fundamento não pode ser posto outro. Cristo é o fundamento. Mas esse Cristo que é o fundamento é aquele que diz a Pedro que tu és a pedra e eu edificarei a minha igreja. Então, Cristo é o fundamento, ou seja, aquele que funda a igreja na pessoa ou na declaração de fé de Pedro, que é fundamento, porque vai dizer que aí o fundamento da igreja, a igreja que está fundamentada sobre os apóstolos, e aqui a gente vê Pedro como principal deles, e os profetas. Então seria a igreja, então Jesus estaria se contradizendo, as Sagradas Escrituras estariam se contradizendo. Quando diz que Jesus é fundamento, depois vai dizer que os apóstolos, Pedro e os apóstolos, como também os profetas, são fundamentos da igreja. O próprio Paulo, que ele diz aí que está censurando Pedro, vai dizer que encontrou-se com os tais colunas da igreja. As colunas da igreja. O que é uma coluna? É aquele que sustenta o edifício. E quem são os colunas da igreja? Paulo vai dizer: Pedro, Tiago e João. A pedra angular é posta acima das colunas, no arco. Por isso é pedra angular, porque é colocada no ângulo. E Jesus é também chamado de pedra de esquina, aquela pedra que dá o direcionamento
das demais pedras, e aí Pedro está falando de todos os membros da igreja. Então aqui ele vai dizer que é destruído 2 dogmas. Primeiro, que Pedro não é pedra. Segundo, que todo mundo é sacerdócio, porque Pedro fala do sacerdócio régio dos fiéis, que é diferente do sacerdócio ministerial, que Lutero negou na Reforma e por isso os protestantes também negam até hoje. Então é isso aí. Vamos ver ele continuando a falar as suas enrolações e heresias. O Papa Pedro matou a teologia aqui, né? Por isso está... Aí ele vai dizer que o Papa Pedro mataria a teologia católica, o dogma católico. De dizer que Pedro é infalível, de dizer que Pedro recebeu as chaves, de dizer que Pedro é o primeiro Papa, de dizer que Pedro é a pedra que Cristo fundou a igreja. Ele vai dizer que Pedro destruiu a fé da igreja, né? Então é interessante isso. Você percebe a maneira de persuadir as pessoas para cair no erro. A Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, o que credes é preciosidade, a pedra angular. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Cristo é a pedra sobre a qual está edificada a igreja. E para quem não crê, ele é uma pedra de tropeço. A pessoa bate e cai em Cristo. Ele é a pedra. Mas então o que Jesus quis dizer quando disse a Pedro: tu és Pedro e... Então veja, aqui ele vai falar que Pedro mesmo está dizendo que Jesus é a pedra. Claro, Jesus é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Mas esse Cristo que é a pedra entrega a sua infalibilidade, né? Faz Pedro participar dela, melhor dizendo, não é que ele dá e fica... Né? Ele faz Pedro participar da sua infalibilidade, ele entrega a sua autoridade, entregando as chaves dele, da casa de Davi, a Pedro. Né? Ele declara que Pedro é a pedra de fundamento da igreja, porque senão ele não teria, em São João capítulo 1, versículo 42, trocado o nome de Simão para pedra, para Cefas, para Kefas, para Petros, não teria trocado. E aí a gente consegue perceber nitidamente que não é mais uma questão de ensinar a verdade, mas é de tentar desconstruir a doutrina católica, a doutrina da única e verdadeira igreja de Cristo. E ele conclui dizendo assim, né? Vamos lá. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A resposta é que a pedra ali não é a pessoa de Pedro, mas a confissão que Pedro tinha feito no verso anterior. Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Qual foi a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta declaração que você fez, eu vou construir a minha igreja. Agora bate com o resto da Bíblia. O resto da Bíblia diz que a pedra sobre a qual a igreja se edifica é Cristo, o Filho de Deus. Você ainda pode dizer assim: se você quer insistir que Cristo está dizendo tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus estava apontando para Pedro, é o Pedro confessante, é o Pedro enquanto dizendo tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali ele está representando todos os cristãos que confessam essa verdade. A igreja é edificada sobre a verdade de que Cristo é o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo, o único mediador, e não a pessoa frágil, incoerente do apóstolo Pedro, e muito menos dos seus sucessores. Então aqui ele conclui falando algo que bate com a teologia católica. E para concluir eu queria mostrar aqui, quando eu digo ele conclui batendo com a teologia católica, falando que se você quer insistir que Pedro é a pedra, ele vai dizer, é aquele Pedro cheio do Espírito Santo, que declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não aquele Pedro, né, inconstante, aquele Pedro falível. Claro que não, doutor Nicodemos. Claro que não. Aquele Pedro inconstante é o Pedro que Jesus diz: afasta de mim, Satanás, porque te servirás de pedra de tropeço, como o Senhor falou no início. Agora, o Pedro que é pedra, e é pedra de edificação da igreja, é o Pedro assistido pelo Espírito Santo.
É por isso que Jesus orou por Pedro em São Lucas capítulo 22, versículo 31 ao 32. É por isso que Jesus diz a Pedro, João capítulo 21, versículo 15 ao 17, que deve apacentar as suas ovelhas. Catecismo da Igreja Católica, para concluirmos, eu sei que ficou muito longo esse vídeo, 880, vai dizer assim: Cristo, ao instituir os 12, instituiu-os à maneira de colégio, ou grupo estável, ao qual prepôs Pedro, escolhido dentre eles. Pedro foi escolhido dentre os apóstolos, na declaração de fé dele: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Assim como, por disposição do Senhor, São Pedro e os outros apóstolos constituem um único colégio apostólico, de modo semelhante, o romano pontífice, sucessor de Pedro, hoje o Papa Francisco, e os bispos, sucessores dos apóstolos, estão unidos entre si. Somente Simão, veja, somente Simão, a quem deu o nome de Pedro, trocando tu és Simão, e agora tu te chamarás Pedro, pedra, né? O Senhor constituiu em pedra de sua igreja. Parágrafo 881, né? 881 do Catecismo. Veja que isso aqui é interessante. Somente Simão, a quem deu o nome de Pedro, ou seja, deu o nome de pedra, o Senhor constituiu em pedra de sua igreja. Entregou-lhe as chaves da mesma, instituiu pastor de todo o rebanho, São João capítulo 21, versículo 15, apacenta minhas ovelhas. Somente a Pedro ele fez isso. Porém, doutor Nicodemos, porém, o munus de ligar e desligar, que foi dado a Pedro, consta que também foi dado ao colégio apostólico, aos bispos, aos apóstolos, aos demais apóstolos, unido ao seu chefe, a Pedro, não a todos os fiéis da igreja. Este ofício pastoral de Pedro e dos outros apóstolos faz parte dos fundamentos da igreja. A igreja é fundada nisto. Pedro é o chefe e ensina a verdade infalivelmente, assistido pelo Espírito Santo, como também os bispos, né? Os bispos também ensinam, né? Este ofício pastoral de Pedro e dos outros apóstolos faz parte dos fundamentos da igreja e é continuado pelos bispos sobre o primado do Papa. Para encerrar, parágrafo 882 do Catecismo vai dizer o seguinte: o Papa, bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Então, Cristo, que é cabeça invisível da igreja, deixou como cabeça visível São Pedro e o seu sucessor hoje, Francisco. É o perpétuo e visível princípio de fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Com efeito, o pontífice romano, em virtude de seu munus de vigário de Cristo e de pastor de toda a igreja, possui na igreja o poder pleno dado por Cristo através das chaves, pleno, supremo e universal. E ele pode exercer sempre livremente este seu poder, porque é assistido pelo Espírito Santo. O colégio ou o corpo episcopal não tem autoridade se nele não se considerar incluído como chefe o romano pontífice. Como tal, este colégio é também ele detentor do poder supremo e pleno sobre a igreja inteira. Todavia, este poder não pode ser exercido senão com o consentimento do romano pontífice. Então, os bispos têm também o poder supremo da infalibilidade,
Mas esse colégio apostólico só tem esse poder se o bispo de Roma estiver ligado a esse colégio apostólico e esse colégio apostólico estiver ligado ao bispo de Roma. Então, se um bispo agora na igreja, qualquer ele que seja, disser, a partir de agora eu não obedeço mais ao Papa, como os sedevacantistas, né, os sedevacantes, eles não têm mais o munus infalível de ensinar a igreja particular. Por quê? Porque não estão unidos ao sumo pontífice. E assim nós podemos ver claramente que o objetivo dos protestantes não é ensinar o evangelho, mas é desconstruir a doutrina católica. Deus abençoe você. Espero ter ajudado com esse vídeo. Espero que muitas pessoas sejam ajudadas com esse conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá uma curtida no vídeo e vamos evangelizar. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Amém.